Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português, a nossa aula de número 47. E a gente hoje vai falar sobre coesão anafórica. É um nomezinho, né, bem complicado de se falar, mas é simples de se entender, ok? Então peguem lá o livro de vocês, o livro 6, já que a gente está, página 272, lápis e borracha, e vamos entender melhor sobre esse assunto. Bom, a gente já conversou sobre coesão quando a gente falou sobre paragrafação. Vocês lembram? Que a gente conversou que um parágrafo, ele tem que ter coesão, ele tem que estar coeso com os outros. Ou seja, ele tem que estar ligado, conectado. Um parágrafo não pode falar de uma coisa e o outro parágrafo falar de outra. Eles têm que estar todos falando sobre o mesmo assunto e tem que ter uma ligação. Geralmente início, meio e fim. E dentro do próprio parágrafo também tem que ter uma coesão. E a gente vai ver aí como acontece essa coesão dentro, de repente, de um mesmo parágrafo, falando sobre aquele determinado assunto. E quando a gente fala de coesão anafórica, nada mais é quando você usa algumas palavras para retornar ao assunto que você estava falando, para que ele continue sempre falando de um mesmo assunto, indo e voltando. Vamos entender melhor, tá bom? Então, coesão significa ligação. Uma família coesa é uma família que está unida, que um se importa com o outro, se preocupa com o outro, mesmo que vivam em lugares distantes, não na mesma casa, lugares diferentes. Mas uma família coesa está sempre ali unida e se importando uns com os outros. Um time coeso é um time que está ligado, eles têm harmonia, eles estão sempre conectados, jogam bem em harmonia ali, um tem ligação com o outro. É um time coeso, tá? E com a nossa língua não poderia ser diferente. Tanto para falar quanto para escrever, a gente precisa ter coesão para que faça sentido o que a gente está falando. Imagina, a gente começar a falar sobre um assunto, daqui a pouco começar a trazer outro assunto que não tem nada a ver, a pessoa que está ouvindo ou que está lendo vai ficar sem entender muito bem o assunto. Não é verdade? E por falar em línguas, vocês vão ler agora, vão dar pause no vídeo para vocês lerem um texto que vai falar sobre as diversas línguas que existem, não só no Brasil, como no mundo todo. São por volta mais ou menos de 6.000 línguas em todo o mundo. E esse texto ele traz informações importantes de que algumas línguas já estão sumindo, desaparecendo. Então vocês vão parar o vídeo, ler e entender um pouquinho sobre esse texto, ok? E daqui a pouco a gente volta. E então, leram o texto? Gostaram? Até de aprender algumas palavras e quanto de influência a nossa língua portuguesa tem de outras línguas também, de outros povos? Muito bacana, não é? Então vamos ver, você entendeu esse texto, conseguiu ler e entender esse texto, porque as partes estão ligadas, interligadas umas com as outras, os parágrafos, existe uma coesão. Vamos reler alguns trechos desse texto para a gente entender quais as palavras que foram utilizadas para que essa coesão exista. Vamos ver? Primeira frase, ou primeiro trecho. Esse montão de línguas é uma riqueza, um verdadeiro patrimônio. Para continuar existindo, elas precisam ser faladas e ensinadas. Ou seja, a palavrinha elas está se referindo a quem? A esse montão de língua. Olha, a esse montão de língua. Ele está retornando a essa expressão aqui que foi dita anteriormente. Essa é uma coesão anafórica. Ele faz uma ligação com o que já foi falado anteriormente. Segundo trecho. As pessoas também precisam ter liberdade para utilizar as suas.
sem correr o risco de tomar uma bronca, como já aconteceu em outras épocas no Brasil. Esses suas aqui, está se referindo a quem? As línguas também, a sua língua, né? E terceiro trecho, para que uma língua continue existindo, ela precisa ser falada. Isso torna clara a ideia de que toda língua deve ser respeitada. Vamos lá? Olha as palavrinhas. Elas se referem a línguas. Suas se referem às pessoas, porque as pessoas, suas línguas, tá? Esse suas está se referindo a essas pessoas aqui. E o isso, para que uma língua continue existindo, ela precisa ser falada. Então, isso o quê? Para que uma língua continue existindo. Isso que foi dito anteriormente. Percebam que todas as palavras que fizeram a ligação, que fizeram essa coesão anafórica, elas se referiram a alguém ou a alguma coisa ou a algum assunto, certo? E todas elas são o quê? Qual é a classe gramatical dessas palavras que a gente já estudou? Pronomes. Isso aí. Então, a gente agora vai relembrar os pronomes. Ou seja, os pronomes, eles também são usados, né, para, dentro de um texto, fazer essa coesão anafórica. A gente já viu que os pronomes são usados para substituir, representar ou se referirem a algum nome, né? A alguém, algum assunto, alguma pessoa, algum substantivo. E é isso que eles fazem também no texto. Eles vão fazer essa ligação, esse retorno a esses assuntos anteriores. Então, a gente tem aqui os pronomes pessoais do caso reto. Depois vocês repitam aí, tá? E os pronomes possessivos, que indicam posse. Ok? É meu, é minha. A gente viu também os pronomes demonstrativos, ok? Que indicam, apontam alguma coisa, indicam a posição ou se referem a alguma coisa. Então, a gente agora vai começar a trabalhar, tá? Para poder praticar isso aí, entender como eles funcionam dentro dessa coesão, ok? Número 1, aqui a gente só vai conversar sobre esse assunto. Na 276. O mundo está conectado. O que antigamente era bem complicado, conversar com alguém do outro lado do mundo, por exemplo, hoje é simples. Basta estar diante de um computador ou mesmo segurando um smartphone para que você se conecte a um amigo que pode estar em outro continente. Isso, antigamente, era quase que impossível. Pensando nisso, com os colegas de turma, discuta as seguintes questões. Vamos pensar junto com a tia Georgia? Na minha época de adolescente, de criança, se conectar com alguém em outro país era uma coisa de outro mundo. Primeiro que a ligação a gente só conseguia fazer ligando. E a ligação era caríssima, né? 1 minuto era caríssimo, então era muito difícil isso acontecer. Hoje você tem o computador, você tem a tecnologia, é só você entrar em contato, se conectar e conseguir conversar. Agora, em que língua pessoas de países diferentes podem se comunicar? Se eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, como é que eu me entendo com ele? Se ele fala outra língua. Existe uma língua conhecida como língua universal, que é o inglês. É uma das línguas mais usadas por vários países para que a gente possa se comunicar. Tá? Hoje a gente tem também aí o mandarim, que está começando, né? É bem mais difícil, mas a gente já vê aí, é mais comum a gente encontrar alguns cursos de mandarim. A gente tem também o espanhol, né? Que também é uma língua que foi muito difundida, o francês, mas aqui é mais comum ser utilizada por várias pessoas do mundo inteiro, é o inglês. É importante para a comunicação saber falar e entender línguas estrangeiras? É bom para que você possa se comunicar com pessoas de outros países. É importante. E o fato de pessoas de lugares distantes precisarem se comunicar umas com as outras ajuda algumas línguas a deixar de existir? O que você acha? Quando você aprende uma outra língua, você deixa de falar a sua?
Geralmente não, né? A gente aprende mais línguas. Então, não necessariamente as línguas têm que deixar de existir porque a gente aprende outra. Muito pelo contrário, a gente pode ampliar. 277. Qual dessas palavras define bem o que é coesão? Separação, desunião ou conexão? Pelo que a gente estudou? Isso mesmo, conexão. De acordo com o que você estudou, circule a seguir as palavras responsáveis pela coesão do texto, que são quem? Geralmente os pronomes. No Brasil, há muitos séculos, a língua tupi era a mais falada. Ela foi proibida pelo Marquês de Pombal. E isso fez com que a língua mais falada passasse a ser o português. Seus falantes no Brasil hoje totalizam aproximadamente 200 milhões de pessoas. Então, quais são aí os pronomes? O ela, o isso e os seus, certo? Isso, seus e elas. Vamos ver, ela está se referindo a quem? A língua tupi. Olha, a língua tupi era a mais falada. Ela foi proibida pelo Marquês de Pombal. Isso o quê? Ela ter sido proibida pelo Marquês de Pombal. Fez com que a língua mais falasse passasse a ser o português. Seus falantes no Brasil hoje totalizam seus quem? Falantes de quem? Do português. Ok? Então, aqui no número 4, na página 277, você vai escrever os pronomes e as referências, a quem estão se referindo, o que a gente acabou de fazer, tá? O ela faz referência à língua tupi, o isso, faz referência a ela, foi proibida por Marquês de Pombal, e os seus faz referência ao português, tá? Depois, se vocês quiserem retornar para conferir, vocês façam isso, tá? E vocês agora vão ficar com as atividades das páginas 278, que é essa próxima agora. Olha aqui, ó. É resposta pessoal, tá bom? Uma resposta pessoal, que é para escrever aí um pequeno textinho com coesão. E lá, a 280 e a 281, traz na verdade, eu quero que vocês façam só o diversão à vista, tá? Daqui e esse aqui. Só esse que você vai ter que ir lá no encarte, destacar, tirar o quebra-cabeça. Façam o texto antes de recortar as pecinhas do quebra-cabeça. O que está pedindo aqui? Para você escrever um texto que fale sobre união, pode ser da sua família, união entre amigos, união entre integrantes de uma equipe. E cada pedacinho do texto você vai colocar em ordem, escrever dentro da pecinha. Então não precisa ser um texto grande, tá bom? Um texto pequeno e uma letra que o outro consiga ler. Você vai escrever cada pedacinho, depois você vai recortar e aí você dá para a mamãe, para o papai ou para o irmão mais velho tentar montar o seu texto ali através do quebra-cabeça, tá? Mas lembre-se, uma parte tem que ter ligação com a outra para que eles possam descobrir as partes, tá bom? Cada pedacinho pode ter 3 palavrinhas só, não precisa escrever muita coisa não. 2 ou 3 palavrinhas em cada pedacinho já é o suficiente aí para vocês fazerem essa ligação, tá bom? Só o quebra-cabeça da 280 a 281 que o encarte está lá atrás. Os exercícios a gente vai fazer na próxima videoaula, tá bom? Então, fechando aí, faz as atividades que a tia pediu e abre logo na videoaula 48 para a gente continuar. Um beijo e até a próxima. Até lá!